Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um podcast Cacimba. Hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Eu estava com problemas técnicos e fiquei alguns dias sem poder fazer gravações. Além disso, também tive um problema pessoal para resolver e tivemos esse curto tempo aí sem gravações, mas a partir de agora a gente vai tentar manter sempre aqui você atualizado no podcast Cacimba. Vamos trazer as principais notícias hoje aqui da Paraíba, do Brasil e do mundo, para a gente ficar informado do que está acontecendo, o que é que está na mídia, o que é que a gente precisa saber, e é muito importante que a gente fique informado, e aqui no podcast Cacimba você fica muito bem informado. Trazer uma notícia aqui que todo mundo já vem acompanhando esses dias aí, referente à mega operação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, lá. E hoje o ministro Alexandre de Moraes esteve na cidade do Rio de Janeiro para ter uma reunião com o governador e todas as autoridades daquele estado, tendo em vista. E o ministro Alexandre de Moraes é o relator da ADPF, né? E é justamente para ver essa questão das operações policiais em favelas, especificamente essa na favela da Penha e do Alemão. Segundo informações, a imprensa não teve acesso a esta reunião, que durou cerca de 2 horas, né? Não teve nenhuma entrevista por parte do governo do Rio de Janeiro e nem do ministro Alexandre de Moraes, que vem apurando todo esse fato no Rio de Janeiro, que tem tido aí muita repercussão pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho uma opinião em relação a essa questão. As operações policiais, elas devem existir, o combate à criminalidade tem que se intensificar cada vez mais, e agora é preciso fazer isto sem que a população sofra os danos. É importante a gente lembrar que durante esses dias, eu acompanhando as notícias, ouvindo, há muito preconceito por quem mora nas favelas. Mas as pessoas das favelas, na sua grande maioria, são pais, mães, homens e mulheres de bem. E muitas das vezes quem está lá são os bucha, porque os verdadeiros criminosos estão em mansões de luxo. E aí eu vejo um preconceito muito grande em relação a isso. Eu acho que é preciso a gente ter cuidado em relação a tudo isso. Eu vejo muita fala de preconceito, vejo muitas críticas em relação à segurança pública, à atuação. Eu acho que tem que se criticar o que é excesso, elogiar o que se deve elogiar, mas as autoridades públicas do nosso país, as autoridades policiais, elas precisam combater o crime também com bastante inteligência. Não que essa operação não teve, e pelo que eu li e acompanhei, teve bastante inteligência da polícia, e teve não totalmente êxito, porque morreu 4 policiais, mas a letalidade foi muito alta, 121 mortos, já confirmado,
E é preciso também ter um entendimento das coisas para a gente não apenas achar que isso é normal. A polícia que entra só para matar não é normal. Claro que ela se defendeu nessa operação. Parabéns para a polícia. E quando aquele criminoso ou aquela criminosa vai confrontar com a polícia, é claro que a grande chance que ele tem é de ser morto. De ser preso não, mas de ser morto. Mas é preciso que o nosso modelo de segurança pública ele evolua. Porque é o que me parece que nosso modelo de segurança pública ele está falido. A gente viu aí por parte do governo do Rio de Janeiro até querendo politizar essa situação. E é um problema municipal, estadual, federal, né? E é preciso não politizar um assunto tão sério e combater com seriedade. Porque será que hoje a gente pode dizer que a PEN e o Alemão está mais seguro quando a polícia sair de lá? Será que essa operação valeu verdadeiramente a pena para a vida de todos aqueles cidadãos que ali moram? São essas perguntas que ficam. Esta é a minha opinião. Você pode ter a sua, porque aqui o espaço é livre. Esse é o nosso podcast Cacimba. Você pode nos acompanhar no YouTube, lá Fábio Lima, @podcast Cacimba, e você nos acompanha lá. E também nas minhas redes sociais, através do meu Instagram e do meu Facebook, você nos acompanha e dá aquela força. Vamos aqui para mais uma informação aqui agora da área da política, né? O PP e União Brasil pode desistir de federação após impasse presidenciável entre Caiado e Ciro Nogueira. Olha que coisa. O desentendimento entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e o presidente nacional do PP, senador piauiense Ciro Nogueira, ameaça implodir a Federação União Progressista antes mesmo da homologação pelo TCE. Uma reunião marcada para esta semana em Brasília pode definir o futuro da aliança, que já enfrenta tensões por causa das ambições presidenciais de Caiado e da aproximação de Ciro com Tarcísio de Freitas do Republicano. O conflito entre líderes das legendas vem fermentando a partir de projetos políticos distintos. Ciro Nogueira cogita ser vice de Tarcísio de Freitas, enquanto Caiado quer ser eleito o próprio candidato ao Planalto. As tensões entre os dois líderes se agravam no início de outubro, quando Caiado e Ciro Nogueira trocaram farpas nas redes sociais. O senador afirmou ao Globo que apenas Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior teria candidatura direta viáveis para 2026, ignorando o nome de Caiado. Em resposta, o goiano ironizou o colega, chamando-o de senador de inexpressiva presença nacional e acusando-o de estar ansioso para ser vice de Tarcísio. Ciro rebateu dizendo que o governador deve estar com tempo livre, minimizando a polêmica. Essa notícia está no Polêmica Paraíba e é algo que também mexe com a política da Paraíba, porque tem aí já uma desavença também entre o PP da Paraíba e o União, e isso está além de estar refletindo lá na nacional, as estaduais também estão com esse conflito de interesse, então todo mundo perdido.
Enquanto isso, Lula tá disparado. Não tem quem segura o velhinho não, viu? Pois é, pessoal. Essa é a notícia, essas duas notícias que eu quis destacar aqui, comentar com vocês após esses dias parados sem eu ter gravado aqui para vocês, levando conhecimento e levando a minha opinião, modestamente. Lembrando mais uma vez a você, esta é a minha opinião. Eu tô aguçando a você ter a sua também, você ler, você ouvir, você pesquisar, para você ter noção e você poder ter uma opinião formada sobre qualquer assunto que esteja na atualidade ou não. É importante que a gente sempre se mantenha informado. A todos vocês, um forte abraço, um beijo para quem for beijo, um abraço para quem for abraço. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025, uma semana abençoada para todos nós.